a boca é um órgão, né, de sustentação, né, da sabedoria e da consciência do ser humano. Então, obviamente que a gente nunca vai esgotar esse tema aqui, nesse período que a gente vai ter juntos aqui, mas, né, aí quando eu fiquei pensando nisso, falei, nossa senhora, por isso que, para fazer esse trabalho de biocibernética, a pessoa precisa ser apaixonada pelo ser humano, totalmente apaixonada pelo ser humano. E que foi o que me levou até esse estudo, né? E quando você se apaixona pelo ser humano, você quer conhecer o ser humano, você quer se aprofundar no conhecimento do ser humano. E quando eu conheci a biocibernética e ouvi esse tema lá, falado pelo meu mestre pela primeira vez, lá atrás, eu pensei exatamente isso. Como que se afirma que a boca tem essas características, né, de sustentação da postura humana? E para isso você precisa entender o ser humano. Não tem muito jeito. Você tem que fazer um caminho de entendimento do ser humano. E quando você vai buscar isso, você vai entrando em assuntos muito profundos. Você vai atrás de entender da onde a gente veio, por exemplo, né? E como é que foi nossa trajetória até chegar onde chegamos como seres humanos, para poder entender a boca, né? No meu consultório, eu falo isso para os meus pacientes, né? Porque as pessoas vêm no consultório do dentista para mostrar a boca, né? Óbvio, né? Eu falo assim, mas a boca não me diz muita coisa, né? Porque essa boca tem uma história, né? Tem uma construção. E a gente, para entender a história daquela boca, a gente precisa entender a história daquela pessoa. Senão você não vai entender a história daquela boca. E para entender o ser humano, você precisa entender a história do ser humano. E quando você começa a buscar entender essa profundidade do que é da onde a gente veio, né? Para onde, o que a gente está fazendo aqui e tal, você fica encantado porque você percebe que o ser humano, né? Eu gosto de uma frase escrita num livro do Frei Beto, não sei quem é, as pessoas devem saber quem é, que é um livro que chama Obra do Artista. Ele diz que o ser humano ele fez com que o universo saísse da bilenar cegueira e ganhou olhos através dos nossos olhos, né? O ser humano é aquele que pode contemplar o universo, pelo menos até onde a gente conhece é isso, né? E para ele poder fazer essa contemplação do universo, ele precisa ter vivenciado isso individualmente. Então, quando você começa a estudar o ser humano e a história da construção humana, você começa a notar que existem relações enormes é, de repetição de leis, né, que são universais, que são cósmicas, que se repetem em cada um de nós. Por isso que, quando a gente vai dar os seminários, quem já fez sabe, a gente fica 4, 5 dias falando sobre isso e não esgota o assunto, né? Não esgota o assunto. Então, assim, obviamente que eu gostaria muito de poder abordar isso com vocês, mas eu acho que esse tipo de abordagem a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade. E vamos entrar mais nessa questão da boca. Eu acredito que vão gerar dúvidas, muitas dúvidas em todos vocês, exatamente porque falta esse embasamento, né, da construção do que é por que eu afirmo que a boca é a área de sustentação da postura humana no sentido mais amplo, né? Para entender isso, não basta só eu afirmar, tem que entender esse processo, né, essa cosmogênese, né, esse processo todo que nos trouxe até aqui, porque senão a gente não vai compreender, fica difícil. E o mais legal disso tudo, e aí eu tenho que afirmar isso, é que quanto mais você se aprofunda nisso, mais você descobre que você não sabe absolutamente nada, né? Então, antes de as pessoas concluírem algo sobre a minha pessoa, eu quero dizer para vocês que eu vim aqui para falar de boca para vocês,
Mas eu não entendo nada de boca ainda. Eu sou um estudioso desse assunto, não é? Porque quando eu descobri que a boca não era aquilo que me contaram que ela era, ou pelo menos não era só aquilo que me contaram que ela era, e cada dia eu descubro coisas novas sobre essa área, não é, da boca, eu descobri que eu, infelizmente, ainda não entendo muita coisa. Espero que a gente consiga entender daqui para frente um pouquinho mais. Por quê? Porque a boca ela é singular. A boca ela retrata a nossa singularidade, né? Então, o máximo que eu posso entender, se eu quiser entender, é a minha própria boca. A boca dos outros eu não vou entender. Por que que eu não vou entender? Porque ela é daquela pessoa. Ela é a história, ela conta a história daquela pessoa, né? Então, assim, para a gente chegar nessa, né, entender essa questão da sustentação, né? Eu vou falar um pouquinho só, inicialmente, da origem da nossa boca, né? Eu acho que quem é da saúde deve lembrar das aulas de embriologia, né? Então, a embriologia mostra para a gente que né, a nossa boca e a nossa hipófise, por exemplo, são originárias, né, de uma estrutura que chamava estomodeu. Na minha época chamava isso, eu acho que é a boca primitiva, é a boca primitiva, né? Então, a nossa boca, estrutura boca, ela tem a mesma origem embriológica da hipófise, né? E não precisamos aqui nos alongar para entender qual é a importância da hipófise, né? Desse sistema nervoso central. Então, temos a mesma origem. E, e a boca é a porta de entrada de tudo, né? Tanto é que os maiores estudiosos a respeito, por exemplo, um dos maiores estudiosos a respeito da psique humana, que foi Freud, não é? Embasou o trabalho dele, quase todo ele, em cima dessa fase oral, né? Da fase oral, que é a boca, é a nossa boca, né? Que, segundo Freud, era uma área erógena, né? Na criança, na criança. Também não vai dar para a gente explicar isso. Eu estou trazendo informações para a gente entender depois o que a gente vai desenvolver para mostrar um pouquinho para vocês o porquê que a boca é essa questão da sustentação. A boca é começo e fim. Na boca a gente sabe o mundo. São afirmações, por isso que tem órgão de sustentação e da sabedoria do mundo, né? A gente entende o mundo pela boca. É pela boca que nós nos alimentamos. Nós matamos a fome. A fome, não é? O motor de desenvolvimento humano. O humano vive porque tem fome. E não é só fome de comida, ele tem fome de saber. Fome de saber, né? Por isso que a palavra sabor tem a mesma origem da palavra saber. A gente sabe aqui. Eu tive um professor, o Dr. Edson, que ele dava um exemplo que eu demorei muitos anos para entender, né? Se eu pedisse que todos vocês abrissem a boca e fechassem os olhos e colocassem na boca de vocês um pedaço de manga, né? Vocês iriam provar a manga, saborear, né? A manga, sentir o sabor da manga. Aí eu perguntava: tá boa esta maçã? Aí vocês vão falar assim: não, Hamilton, isso aqui não é maçã, isso é manga. Por quê? Porque a gente sabe que é manga, porque tem o sabor de manga, não é? Então, e a gente não põe na boca só manga, né? A gente põe todos os sabores da vida. Então, o ser humano, a boca é a porta de entrada do saber dele como ser humano. Ele identifica aquilo que é ele e aquilo que não é ele. Quem me conhece já me ouviu falar sobre isso, porque a gente confunde o que é sabor e o que é gosto. A gente fala, a manga é gostosa. A manga não é gostosa. A manga tem um sabor de manga que mexe com o meu gosto. Gostoso somos nós. Nós que somos gostosos. A manga simplesmente mexe com esse gosto e é interessante que isso acontece mesmo. A gente põe um pedaço disso na boca
Aí a gente saboreia aquela coisa maravilhosa, aí a gente deglutimos. Nós vamos, se der tempo, vamos falar sobre isso também. Deglutimos a manga. Tomamos uma decisão de botar aquilo para o outro mundo, o mundo aqui de dentro. E aí, quando sai o sabor da manga, eu falo, nossa, que gostoso. Porque voltou o meu gosto. Por quê? Imagine se eu ficasse colocando manga na boca de vocês. Quando estivesse saindo o sabor, eu colocava mais um pouco. Saindo o sabor, e eu não parasse com isso, ou a gente vira a manga, ou a gente vai ter uma congestão. Por isso que a gente tem congestão, tem um gesto de manga. Por quê? Porque vai ficar insuportável, porque não volta o teu gosto. O gosto é nosso. E o gosto e a decisão, que eu citei, tem uma relação com a nossa boca, né? Quando a gente deglute, né, e nós fazemos esse movimento de deglutição 2.600 vezes ao dia, né? 10% disso é comendo, 10% só é comendo, o resto é sem comer. Toda vez que a gente deglute, a gente encosta os dentes superiores nos inferiores. E isso é um ato de decisão. A gente decide. A gente não engole só manga, arroz, feijão. A gente gosta de sapo, jacaré. Vocês estão aqui me ouvindo e engolindo o que eu estou falando, né? Esse processo é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E isso está na nossa boca, né? Então, voltando lá um pouquinho à questão embriológica, né? Chamando a atenção disso também, que é também interessantíssimo da gente pensar e refletir, né? Quando nascemos, esse processo da fecundação até a gente criar um corpo para sofrer a ação da gravidade, por isso que a gente fala que a gente, quando está na barriga, está com gravidez, a gente lá dentro da barriga, a gente não sofre a ação da gravidade. Quando a gente se individualiza, quando a gente chega a esse mundo, não é? Quando a gente chega, a gente tem tudo pronto, tudo pronto. Não tem mais nada a ser feito. E quando você estuda isso profundamente, como eu falei no começo, né? Quando você se encanta pelo ser humano, e a gente passa isso nos seminários aí que a gente dá, né? Você descobre que nós, individualmente, fazemos o que o universo demorou bilhões de anos para fazer, né? A fecundação, por exemplo, ela pode ser comparada com o Big Bang, se a gente quiser usar a teoria científica para isso, né? Pode usar a teoria religiosa também cabe, né? Por quê? Porque também existe essa teoria, né? Quando a gente é fecundado, a gente passa 7 dias viajando na trompa do útero da nossa mãe. Esses são os 7 dias da criação que é retratado na religião. E aí a gente incorpora no útero, a gente passa um tempo, a gente sai de um ser bicelular, né, para em 9 meses ter uma estrutura de trilhões de células. Olha o crescimento que a gente faz nisso. A gente passa por todos os estágios do réptil, do quadrúpede, né? A gente vai criando estrutura. Nasce, sai da água, vem para a terra. É tão bonito isso é maravilhoso. Aí você fala assim, pô, isso tem tudo uma lógica. Então, pegando a ideia do nasce pronto, a gente nasce com tudo pronto. Todos os potenciais humanos estão em nós quando nascemos, né? Na criança, no bebê, que é o momento da vida onde a gente vive o poder mais político mais importante, que é o imperador, né? A gente é imperador. A gente tem um poder fabuloso, o imperador tem um poder fabuloso, a criança tem esse poder. Por quê? Porque dentro daquela criança, daquele bebê, não é? Tem todo um potencial. Então, dentro dele tem uma criança, tem um menino ou uma menina, tem um jovem, tem um ser humano maduro, depois ele vai ter um ser humano que reflete, que tem razões na vida. Dentro dele está o sonho, dentro dele está o romance, dentro dele está o lúdico. Pronto, tudo pronto, lá quando nasce. Ele vai andar, ele vai falar, né? Ele vai raciocinar, ele vai refletir, ele vai desenvolver consciência, ele tem potenciais,
inclusive de desenvolver a iluminação, que é uma palavra usada hoje que eu fico arrepiado quando eu ouço falar. Aquela pessoa ela foi fazer um retiro, aí ela se iluminou. Não existe essa possibilidade. Não é assim que se ilumina. É um processo de desenvolvimento. Então, a imagem que eu quero deixar, bem resumidamente, que quando a gente nasce, não tem nada, absolutamente nada que não esteja pronto. Ele só não está manifestado. Ele precisa de uma existência, que é a nossa vida, para poder se manifestar plenamente. E isso é feito como é a subida de uma escada. São degraus que a gente vai galgando nesse desenvolvimento. A única estrutura que não está manifestada, porque tudo isso que eu citei também não está manifestado, ele vai se manifestar ao longo do tempo. Mas estruturalmente, o corpo que temos hoje, todos nós aqui temos, é o mesmo corpo que tínhamos quando nascemos. Igualzinho. Igualzinho. Só mudou de tamanho. Né? Então, quando nascemos, nós tínhamos tudo, todos os órgãos, tudo funcionando. As mulheres já nascem com todos os óvulos que elas vão utilizar durante a vida, não é? A única estrutura que não nasce pronta, qual é? Estrutura. A nossa boca. Né? Ela está como potencial. Potencial. Né? Se a gente radiografar um bebê humano, um recém-nascido, a gente não vai ver os dentes ainda, mas eles já estão lá. Ah, tá. A boca também está lá, só que não está totalmente formada, não é? E por isso que a boca é a área de desenvolvimento de consciência e de sabedoria. Então, ela é a única estrutura que não está formada. E a manifestação dessas outras potenciais humanos dependem de um respeito a esse desenvolvimento. Então, nós temos um programa, que é o programa nosso biológico, a que todos nós fazemos parte. Nós temos um código ético de vida, que é o nosso código gen ético, a ética da nossa vida, que está no nosso gen. Né? Nascemos com um programa operacional. Repetimos na construção do nosso cérebro também a mesma repetição do que acontece no desenvolvimento de todo o processo que antecedeu o ser humano. Nós temos um cérebro reptiliano que nós compartilhamos com os répteis, por isso que ele chama reptiliano, com os vegetais, porque é um cérebro vegetativo. Nós temos um cérebro límbico, sistema nervoso central, onde a hipófise está localizada, o hipotálamo, o tálamo, que é compartilhado com animais um pouquinho mais, né, na escala evolutiva um pouquinho maior, e temos um córtex cerebral que só o ser humano tem. Né? E esse córtex, essa parte externa do nosso cérebro, ela é formada, ela só começa a ser desenvolvida a partir do momento que a gente começa a desenvolver a nossa razão. Nós vamos chegar nisso. Então, quando a gente nasce, eu quero que essa imagem é importante para a gente poder entender as relações da formação dessa individualidade, dessa singularidade. A gente nasce com esses potenciais e a gente necessita de suprir essas necessidades desse programa biológico para que esses potenciais possam se manifestar de maneira plena. Só que suprir um programa biológico não é simplesmente, né, não ficar doente, se alimentar bem, não é isso. Tem muito mais coisas envolvidas no programa biológico. Isso também faz parte. Também faz parte, né? Então, obviamente que se somos produtos de uma fecundação, até a qualidade desse óvulo e desse espermatozoide já vão influenciar nesse programa biológico. Por quê? Porque é aquilo que está sendo plantado na gente, né? E todo o processo de desenvolvimento desse programa biológico, ele é que vai dar a possibilidade
de a gente desenvolver esses outros aspectos que eu citei anteriormente, que são, de fato, o que sustenta o desenvolvimento humano e podem culminar com ele até chegar na iluminação, que é a consciência, né? A consciência está prontinha também, prontinha quando nascemos. Só que ela vai ser acessada depois de um tempo. E para ela ser acessada na plenitude dela, ela depende de um cumprimento desse programa biológico. Então, não vou me alongar, mas a gente sabe, né, que até, como falei, a concepção mental de um homem e de uma mulher que querem ter um filho, né, essa concepção que é feita na mulher e no homem já influenciam nesse programa biológico, né? O que é de um ser humano que é produto de um estupro, por exemplo, ou de uma relação abusiva ou inconsequente, né? Já rompeu o programa biológico. E essa ruptura, ela vai deixar marcas. Ela deixa marcas. E essas marcas ficam no nosso inconsciente. Nosso inconsciente. Que vai estar representado na nossa boca também. De várias maneiras, né? A boca decídua dos dentes do deleite é a representação do nosso inconsciente. Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Vou deixar só curiosidade na cabeça das pessoas, né? Mas voltando à questão do programa, então não vou me alongar nisso, mas tem interferências, assim como tem interferências do meio naquela gestação, né? Das questões emocionais, nutricionais, enfim, que a mãe e o entorno daquela mãe estão vivendo, também influencia e altera esse programa, né? Mas vamos imaginar, fazer uma imagem aqui de que tudo isso foi feito de maneira maravilhosa. Então, imagine nós filhos de dois deuses. Os gregos retratavam isso. Os deuses gregos não são filhos de dois seres humanos, é filho de um mortal com um deus. Aí nasce um deus grego, não é? Então, imagine que nós fôssemos concebidos por um homem e uma mulher em plena consciência deles como seres humanos, e aí gestados de uma maneira amorosa, maravilhosa, e tudo, nutridos, né, de tudo quanto é coisa de boa. Aí nascemos, né? Quando nasce, o que que nasce? O que que nasce? Como é que é o nome disso? Nasce uma mente. Nascimento. Nasceu uma mente em branco. Nós nascemos. O ser humano vem com a mente em branco. Nasce a mente dele. E a partir do momento que corta o cordão umbilical, que ele passa a respirar, né? Ele entra o ar dentro dele, acende o foguinho lá que tem dentro dele. Eu gosto dessas visões poéticas, assim. Eu acho mais legal poesia do que filosofia, não é? Por isso que quando a gente nasce, que a gente respira, que a gente chora, aí as pessoas, como vai chamar essa pessoa? Chamar é de chama, de fogo, chama. E a partir daí passa a ser o meu nome. Nome, para quem não sabe, também é uma palavra que significa no eu, no eu. Nome significa no me, no eu, meu, né? Entra o ar nessa criatura, pega fogo, né? O espírito, né, acende, porque por isso que tem a palavra pire no meio do espírito, e tem a palavra pire no meio da respiração, pira, vem de fogo, né? O ar entra dentro da gente e pega fogo na brasinha que está lá dentro. E cria-se a individualidade, criou-se um ser humano. Primeira coisa que esse ser humano faz depois de respirar, o que é? Mamar. Aonde? No seio da mãe, com a boca dele. A boca. É lá a boca. Freud explorou isso muito e lindamente. Convido a vocês, todos, que se apaixonarem como eu pelo ser humano, que vão ouvir um pouco sobre Freud, principalmente sobre a fase oral. Explica muita coisa. E é essa área, a boca aí que a gente está falando, é a área que o dentista atua. Eu, não sei vocês, mas eu, na faculdade, nunca ouvi falar dessas coisas.
Nunca. Se eu ouvisse falar, seria porque fomos buscar isso fora, mas mesmo assim, parece que o mundo psíquico, né, no caso do Freud, ele não tem nada a ver com o mundo da boca. E tem. Tem. Eu afirmo que tem. Muita coisa, muito mais do que a gente imagina. Por isso que eu ainda não sei ainda. Estou descobrindo. Como eu for descobrindo, eu vou contando para vocês. Então, ele vai amamentar. Ele vai amamentar. Amamentar. A ação mental de amar. Amamentar. Ação mental de amar. Né? E ele vem aqui. Quando a gente nasce, a gente é gengival. A gente tem uma gengiva só. Está tudo lá. Está tudo dentro, mas não está manifestado. Né? E a gente vai no seio da nossa mãe, o mamilo da nossa mãe, e a gente põe ele aqui e suga. E suga. Isso nos torna o quê? Mamíferos. Somos mamíferos, não somos? Mamífero não é aquele que mama? Concordam com isso? Então, só que no caso do ser humano, ele é mamífero a vida inteira. Também concordo. A gente aprendeu isso na escola, né? Mas também não explicaram para a gente por quê. Até uma determinada idade, eu achava que ser mamífero a vida inteira é porque eu tomava leite a vida inteira. Olha a loucura, né? A gente é mamífero a vida inteira porque a gente mama a vida inteira. Durante um ano da nossa vida, a gente vai mamar, deveria mamar, no seio da nossa mãe. A partir do primeiro ano, que é quando os meus dois incisivos superiores do deleite nascem, os inferiores nascem, eles se tocam. Quando eles se tocam, a língua da gente encontra uma coisa que a gente estuda em anatomia, chama papila incisiva. É atrás dos nossos incisivos centrais. Esse é o nosso mamilo. Porque a partir daquele momento, que eu encosto um dente no outro, e é só quando isso acontece é que eu tenho a postura da cabeça estabelecida sobre a minha mandíbula. Demora 6 meses para a gente ficar sentado, o ser humano sentar. Porque até 6 meses, quem já teve filho, bebê acompanha, sabe como é que é. Você põe um bebê sentado, ele faz assim, ó. Ele vai. Por quê? Porque ele não sustenta a cabeça. Ele não sustenta a cabeça. E é essa questão da cabeça, a sustentação dessa posição da cabeça, é que vai dar para a gente a possibilidade de chegarmos à consciência plena das coisas. E isso está intimamente ligado com essa posição aqui, que se começa a iniciar ali quando nascem os dentinhos. E a amamentação, né? É a forma que a gente tem. Então, o nosso primeiro aparelho ortopédico, ortodôntico, mais importante deles, né, é a amamentação. Se errarmos ali, alteramos o programa novamente. Não falei do parto, né? Porque alguém falar, e o parto? Mesma coisa. A mesma coisa, né? A gente, se não nascer de parto humano, o programa fica gravado errado. Se não amamentar no seio da mãe, também. Por quê? Porque o seio da mãe foi construído para essa boca se adaptar a ele. Vocês terem uma ideia de como é encantador isso, não é? Eu não sabia disso, quando soube, fiquei encantado. Vocês sabiam que as crianças, nós, quando vamos mamar, eu falo criança, parece que eu não fui, né? Então, nós, humanos, quando vamos mamar, não é? A nossa saliva, a saliva, que é outra coisa que tem na boca que nós não entendemos nada, eu não entendo, não sei vocês, desculpe, também não posso botar vocês no mesmo saco que não é? A saliva, ela tem componentes que ainda não foram decifrados, para vocês terem uma ideia. Mas a saliva da criança, a criança fala com a mãe e com o mundo através da boca e através da saliva dela.
Essa saliva em contato com os próprios receptores nervosos que tem no mamilo da mãe vão captar a mensagem que essa saliva traz. Isso vai lá para o sistema nervoso central da mãe. E a mãe vai fabricar o leite que aquela criança precisa naquela mamada. E a natureza do leite muda conforme muda as necessidades daquela criança. Olha que beleza isso. Não é? E a Nestlé um dia chegou a afirmar que o leite dela era melhor. Né? Teve uma época assim, ó. Quem é mais velho que nem eu assim, lembra disso aí. Era demodê da de mama. Não dá de mamar, não. O leite da Nestlé é muito melhor que o leite materno, não é? Mas voltando à questão da boca, né? Quando a gente nasce, a gente é cartilaginoso, né? A gente não tem sustentação, como eu falei, de cabeça. E é toda essa ordenha que a gente vai fazer, por isso que a gente sempre também fala sobre a questão da amamentação, sobre a posição adequada de amamentar-se, né? Posição adequada de amamentação humana, a que deveria vir no manual de instrução, que ninguém recebe, né? Quando a gente vai ter filho, né? É a posição verticalizada, que instintamente os índios faziam, porque está no programa biológico, eles estão mais perto do programa biológico. Por que vertical? Olha, não precisamos ir longe na discussão, né? Eu estou tomando água aqui, imagine eu tomando água deitado assim. Como é que faz? Dá para tomar? Dá, vai ser difícil. Por quê? Eu não tenho sustentação de cabeça, todos os meus músculos aqui estão todos eles ainda muito sem funcionamento. É exatamente a amamentação na vertical que vai dar essa orientação de crescimento e de sustentação dessa motricidade, desse processo muscular que vai se criando ali. E aí entra o desenvolvimento do posicionamento de língua, né? Então, hoje tem vídeo para isso, né? Se você conseguisse ver, né, uma criança mamar, um ser humano mamar, por uma, sei lá, por transparente, né? Você não é uma coisa maravilhosa, o encaixe e tudo que acontece ali. Aquilo é perfeito. Ele praticamente abocanha o mamilo da mãe inteirinho dentro da boca. É uma ordenha mesmo. E você imaginou o trabalho muscular, o esforço que essa criança tem que fazer. Tanto é que quem é mulher aqui é mãe e deu de mamar sabe disso. A criança até vai ficando suadinha de tanto esforço que ela faz, não é? E esse esforço é um trabalho de crescimento, de desenvolvimento, de sustentação, que depende de como começa esse estímulo. Se altera esse estímulo, altera toda a musculatura. Toda a musculatura. Altera a posição de língua. E, consequentemente, vai alterar depois as arcadas e, consequentemente, vai alterar depois os dentes. Por isso que eu brinquei não, falei sério, que o melhor aparelho ortopédico que a gente tem é a nossa língua. Dar com a língua nos dentes não é falar o que não deve. É a língua que dá nos dentes, é a língua que posiciona. E a língua ocupa um espaço dentro da boca, no vazio da boca. Se der tempo, também a gente vai falar sobre isso. Então, até 6 meses de vida, a gente não sustenta a cabeça. Aí, com 6 meses, começam a nascer os 2 incisivozinhos aqui, né? E aí, a partir dos 6 meses, eu já tendo uma sustentação de cabeça, eu tive um ganho de postura, eu tive um desenvolvimento desse processo logopédico, da bipedalação, que vai culminar com a minha verticalização total quando eu chegar com 1 ano de idade. Por isso que até 6 meses é a amamentação exclusiva. Por quê? Porque nós não estamos aqui nesses primeiros 6 meses. Da onde a gente vem? A gente vem da Via Láctea, é de lá que a gente vem. E a gente vai mamar na Via Láctea. Não é isso? Não vamos lá no peito da mãe, não é Via Láctea? E isso vai jorrar no meu céu da boca.
que é a minha Via Láctea. Né? Então, aos 6 meses, por ele ganhar uma condição postural e ele começar a mudar o tipo de visão dele, de mundo, ele já pode agregar a essa criatura, esse novo ser, outros alimentos que não são só da Via Láctea. Então, por isso que até 6 meses é só exclusivamente. Não é porque está na... Tem gente que fala assim, porque agora pode dar comida porque está nascendo o dente. Imagina, você vai comer com 2 dentes. Até porque o dente não serve só para isso mesmo, né? Não é para ficar triturando comida. Né? O dente é a amostra, é a amostragem, está mostrando, não é? Como está sendo estruturada aquela relação de desenvolvimento. Aí, durante esses próximos 6 meses, né, essa criança vai sentar, ela vai rastejar, depois ela vai engatinhar. Demora mais 6 meses para a gente ficar em pé. Aí a gente fica na ponta do pé. É tão bonito você ver isso, que é isso que se repete. O ser humano repete nele tudo que o universo fez. 15 bilhões de anos foram necessários para dar um ser humano, para ele poder, ele, individualmente, desde a concepção, fazer todo esse processo. Para ele ficar em pé. Nós, seres humanos, somos os únicos que somos verticalizados. E essa verticalização depende dessa posição da cabeça para acomodar esse tipo de cérebro que a gente tem. O macaco, que é o que mais se aproxima da gente, não é? Ele tem o prosencéfalo, mas ele não é desenvolvido, tanto que aqui a parte frontal é para trás. E ele até consegue ficar vertical, mas na hora de andar ele vai para 4 patas. Não é? Por quê? Porque ele não tem o cérebro cortical, ele não tem o cérebro desenvolvido. Não é? Então a gente demora 1 ano para aí liberar a mão, né? Para quem gosta de significado de palavras, né? Humano, o HU, vem de humus, que significa adubo. E mano, mãos. Humano é o que tem a fertilidade nas mãos. Nossas mãos é o nosso instrumento, é o que a mente manda fazer, vem aqui. E para liberar a mão, eu tinha que estar com uma posição de cabeça para sustentar essa condição postural. E para isso, eu preciso dos 2 dentinhos de cima, os 2 dentinhos de baixo, deleites, descidos, e eles se tocarem. Quando eles se tocam, a minha cabeça se posiciona, a minha língua encontra ali a papila incisiva, e eu posso deixar de mamar na minha mãe, na Via Láctea, e passo a mamar em mim mesmo todas as vezes que eu degluto. 2.600 vezes ao dia. Por isso que a gente mama a vida inteira. Mas voltando à questão da boca, então, o ser humano, como é que... Olha, é insano a gente pensar, como é que a gente fica de pé? O que mantém a gente vertical? Se a gente consultar um arquiteto ou um engenheiro, ele vai falar, não tem lógica. Não tem lógica. Né? Eu calço 40, 42. Eu tenho 1 metro, quase 1,80 m, 1,78 m. Um pé desse tamanho sustenta isso? Não sustenta. Então, não é meu pé. Não é meu pé. Então, o que é? O que mantém o ser humano em pé? A respiração, né? Se a gente não respirar, a gente não fica vertical. Você nunca viu nenhum defunto verticalizado sozinho, não é? Não fica. E a consciência. E a consciência. E estruturalmente, o que sustenta a consciência e a respiração é a nossa boca. O ser humano fica de pé porque o que faz ele ficar na postura verticalizada é a boca. Vocês vão entender isso. Né? Então, a partir de 1 ano, quando ele já verticalizou, ele começa a montar uma sequência de outros dentinhos de leite que vão culminar com 20 dentinhos de leite por volta dos 3 anos de idade, 4 anos de idade. Que é o tempo que a gente sai. Olha,
Por isso que eu falo que a gente não vai esgotar, porque só nessa fase aí a gente ficaria uns 2 dias falando do que acontece nesse programa, nessa fase. Né? E a boca como sendo uma zona erógena, de satisfação da fome. Da fome, não é de comida só. Nós não vamos mamar no seio da nossa mãe só para ter leite nutricional. O que nutre o ser humano são os afetos. Afetos. Dentro da barriga da nossa mãe, a gente é feto. Fora dela, a gente é afeto, não feto. Tudo nos afeta, tudo. Literalmente tudo. E tudo isso vai sendo programado. Vai ficando na nossa mente. A mente seria quase que o disco rígido do nosso computador. É lá que vai sendo gravado. Tudo que nos afeta. Então, a construção psíquica, por exemplo, ela é muito mais elaborada do que a gente possa imaginar. E ela depende de uma função bucal. Porque a satisfação da criança, do ser humano, nós, seres humanos, é na boca que está. Zona erógena. Não se assustem com isso, não. A criança tem libido também. Só que ela satisfaz o libido dela e ela tem os orgasmos dela através da boca. Por isso que a criança põe tudo na boca. Até a própria mão ela põe na boca. Né? Não vamos entrar na discussão aqui. Imagina o que são esses instrumentos do demônio, do capeta, que são as chupetas, por exemplo. Né? Porque a boca, a regulação postural depende dessa condição bucal. Então, uma criança que não amamenta no seio da mãe, na posição verticalizada, ela vai se tornar uma pessoa insaciável o resto da vida. Porque ela nunca vai matar a fome dela. Porque a gente tem fome. E é esse motor, lembra que eu falei no comecinho, é o que vai manter a nossa estrutura humana para o resto da vida, é a fome. Fome do quê? Fome de saber a gente. Fome de aprender com nós mesmos. Fome de colocar para fora aquilo que existe dentro de cada um de nós, dá prontinho quando a gente nasceu. Só que isso, como eu falei, é uma escada, isso depende de um processo. Então, imagine que se ele foi alterado lá, vai alterar o posicionamento de língua, vai começar a alterar o posicionamento de cabeça, vai começar a alterar a postura da pessoa. Tudo altera. E aonde vai pegar? Na insaciedade. O Mário tem uma publicação que eu fiz aí no Instagram, e uma frase do Mário que ele diz que se a gente pudesse resumir os problemas humanos, a gente resumiria como insaciedade. O ser humano é insaciável. Tanto é que estamos chegando num momento que o planeta está correndo risco, porque o ser humano só tirou. Ele não se contenta com mais nada. Ele vai arrancando, insaciável. Por quê? Porque ele não encontra essa saciedade dentro dele. Porque ele se desviou do programa. Mas voltando à boca, eu me perco fácil nessas coisas, hein? Se vocês qualquer coisa, vocês me interrompam, né? Voltando à questão da boca, não é? Então, esse período de 4 anos, mais ou menos, que demora para a gente montar os 20 dentinhos de leite, é o tempo que a gente demora para a gente horizontalizar a visão. Tanto é que quem vai em aniversário ou vê crianças com menos de 4 anos brincando, elas correm de cabeça olhando para o chão. Ela não olha para frente assim. Por isso que a gente não guarda na memória antes dos 4 anos. É muito difícil. Eu até fico curioso quando eu ouço alguém falar, não, eu lembro que eu caí do berço quando eu tinha 1 ano. Eu falo, não é possível, eu não lembro um negócio desse. Talvez contaram para ela e ela criou uma imagem. Porque a gente não lembra, porque a gente é sensorial, a gente é neurosensorial. A gente vai captando tudo pelo mundo e a porta de entrada são os nossos sentidos, os 5 sentidos físicos, que faz a gente entrar no mundo na gente, e a boca é onde a gente faz o processamento de tudo que a gente pega. A gente vai fazer por aqui. Né? Então,
Aos 4 anos, com a construção dessa boca decídua, do deleite, por isso que chama do deleite. A criança vem aqui para se deleitar. É o tempo também que a gente demora para construir, né, que o Freud falava da fase oral, da fase anal, até 4 anos. Depois que entra a fase racional. Né? Então, aos 4 anos, a gente tem os 20 dentinhos de leite, a gente horizontaliza a visão e começa a guardar na memória aquilo que eu vejo. Já não é mais só o que eu sinto, não é mais o neurovegetativo só. Também é o que eu vejo. Que vai sendo programado, vai entrando na gente. Né? Lembre-se que eu falei do comprimento de um programa biológico. Uma criança até 4 anos, não é? Ela é uma esponja sensorial. E sabe por que a natureza fez isso? Né? Uma das minhas conclusões aí. Porque se nós lembrássemos o que a gente sentiu e vivenciou nesses primeiros 4 anos, não sei se a gente estaria aqui vivo bem. Não é? Porque é uma grande loucura isso aí. Deve ser uma grande loucura. Porque você imagina o nível de sensibilidade que o ser humano tem nesse período. E isso vai sendo gravado dentro dele. Né? Aprender, a palavra aprender, né? Que também é uma coisa que as pessoas falam errado, né? Eu aprendi a andar, como se alguém te ensinasse a andar. Aprendi a falar, ele está aprendendo a falar, mas a ideia que as pessoas têm é que alguém está ensinando. Não. Aprender é não prender, não prender. No nosso idioma, na frente das palavras, é negação. Aprender, não prender. Está pronto dentro de mim. Eu preciso de um estímulo externo para que aquilo se manifeste. Então, esse aprendizado, ele vai ficar gravado na gente e vai te qualificar para o aprendizado seguinte. Se não fez o aprendizado corretamente, se não cumpriu com o programa biológico, fica gravado. Aonde? No nosso corpo, no corpo, nas nossas emoções, na nossa mente e na nossa boca. Né? Porque, como eu falei, a única estrutura que não está pronta quando nascemos é a nossa boca. E a nossa boca demora 28 anos para terminar de formar. 28 anos. Não se assustem, mas é isso mesmo. Quando ela termina? Quando fecha o ápice do terceiro molar, do dente do siso, que é por volta dos 28 anos. Que também é o tempo que, fisicamente, o ser humano tem para crescer plenamente. E para desenvolver a razão e a reflexão humana. Demora 28 anos. A gestação de um ser humano pleno demora 28 anos. 28 anos. Então, a gente acha que a gente só passou gestando os 9 meses na barriga da mãe, né? Isso é intrauterino, fora 28 anos. Nessa construção dessa individualidade. E é quando fecha o dente do siso. E também quando amadurece o 33º dente nosso. Chama dentoide. Né? Quem nunca ouviu falar, ele é a 33ª vértebra. Que está madura, inclusive radiograficamente, só aos 28 anos. Ele é uma apófise óssea, está localizado entre a segunda e a terceira vértebra cervical, e essa apófise, ela sai, né, por entre as vértebras, e o nosso crânio se coloca sobre essa apófise. E essa apófise, ela transmite estímulos eletromagnéticos para o nosso hipotálamo, para a hipófise. Ela toca a hipófise, porque ela é o 33º dente. Isso acontece quando eu degluto. Eu faço isso aqui, ó. Eu encosto todos os meus dentes, estimulo o dentoide e organizo essa postura lá no sistema nervoso. Né? Mas aí, voltando, né? Eu gosto de dar esses parênteses para a gente já ficar meio pirado. Né?
A criança, no ser humano, até 6 anos, 6, 7 anos, ele não tem dente permanente, né? Quem é dentista, é fácil a gente ver isso, né? Quem atende criança, mais ainda, né? Se você moldar as crianças, eu fiz isso com os meus filhos, né? Se você pegar moldagens, modelos de boca de criança de 3, 4 anos, e você misturar isso, você não sabe identificar de quem é a boca de quem, a não ser que tenha uma deformação absurda. Senão, por quê? Porque ela não tem ainda a manifestação plena da individualidade. A boca de dente de leite não tem curva de compensação, né? A oclusão é retinha. Ela é o inconsciente. O dente de leite, ele reabsorve para poder dar lugar à razão. Ou seja, ele fica por dentro. Fica lá no nosso inconsciente. E a partir dos 6 anos, quando começam a nascer os dentes permanentes, e eles vão te acompanhar até o nascimento do dente do siso, a gente vai mudando fisicamente, né? Vai construindo um corpo diferente, com uma nova condição postural. A gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai colocando para fora coisas novas. A gente vai recebendo do mundo coisas, né? Isso vai sendo construindo também as nossas emoções e a nossa fisiologia toda vai sendo montada. O programa se manifestando. Não tem como fugir disso, vai passar. Não é? Tanto é que quando a gente não cumpre uma parte desse programa, a gente fica preocupado. Se uma mulher está com 16 anos, 17 anos e ainda não menstruou, você fala, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque vai menstruar. Não tem como. É do programa. Então, existe um amadurecimento, um desenvolvimento, um crescimento físico, emocional e mental, que se dá concomitantemente. E a nossa boca vai revelando esse desenvolvimento. Então, os dentes, eles são colunas de sustentação, reflexos de um amadurecimento, desenvolvimento e crescimento físico, emocional e mental. Cada dente nasce numa determinada idade, é onde a gente está tendo um determinado tipo de amadurecimento. Eu acompanho muitas vezes as pessoas publicando aquele mapinha que hoje circula por aí, dos dentes, que acho que parece que foi uns alemães que desenvolveram isso, a terapia neural usa bastante, né? Então, ali é baseado nos meridianos de acupuntura, basicamente, né? Mas tanto é que existem algumas, não tantas, mas existem algumas diferenças de abordagem naquilo que a gente coloca. Porque o Mário Baldani, falava disso lá atrás, quando ele iniciou a biocibernética, baseado nesse desenvolvimento dessa condição postural. Então, de fato, cada dente nosso tem uma relação com o sistema físico, emocional e mental. E o arranjo dos meus dentes, ele é singular, ele é individual. Nós temos 32 dentes, deveríamos ter 32 dentes. Fomos programados para ter 32 dentes. Né? Pegando aquela imagem que eu falei lá atrás, se nós fôssemos concebidos por deuses, vivêssemos a gestação de maneira plena e nascêssemos no Éden, nascemos no Éden, não é? Supridos e nutridos de tudo que o programa biológico, o nosso programa biológico precisa. Nós chegaríamos aos 28 anos, com os 32 dentes na boca, todos eles muito bem posicionados, numa relação plena que dê esse espaço, que nós vamos falar sobre isso, que é aonde que acontece o barato da coisa, é no espaço, não é no dente. Né? Sustentando a minha postura, eu teria uma postura física plena, um amadurecimento emocional e mental maravilhoso, que me possibilitaria aí sim, um dia, me iluminar e fazer a passagem daqui como eu deveria ter sido feito. Se o programa não é cumprido, né? Aí eu brinco e falo assim, ó, esse cara aí que eu falei que chega aos 28 aí com todos os dentes, ela não ia ter dentista, né? Não é com ortodontia que faz isso, não.
Isso aconteceria naturalmente, não é? Por quê? Porque cada dente nosso é o espelho desse processo, é um órgão de sustentação, como se fosse uma coluna. Uma coluna. Curiosidade ou não, né? Para quem gosta, né, dessas relações, né? A idade de Cristo é 33. Não é? E por que nós temos 32? Por que não temos 28, 40 dentes? Temos 33. 32 na boca e um fora da boca. Porque a base nossa é essa. Se a gente contar as nossas articulações do cotovelo para baixo, vocês vão perceber que vocês têm 16 em cada braço, 16 em cada perna. E na coluna também isso se repete. Só que tudo isso aqui nasce pronto. A boca não. Infelizmente, só se usa identificar alguém pela boca. Se a pessoa morrer e não tiver outra forma de identificar, vão olhar naquela boca para saber se aquela boca é aquela pessoa. Com 3 meses de vida intrauterina, nós já temos a nossa digital montada. Está pronto. Através da digital, que a gente usa na nossa carteira de identidade, e a ida dos dentes na idade, identidade. Não é? Mas através da digital eu sei que eu sou o Hamilton, cada um de vocês, porque não existem duas digitais iguais. A boca é muito mais do que isso. Assim como a digital, a boca também não existem duas bocas iguais. Não é? Mas a boca não nasce pronta como a digital. Ela é construída conforme eu construo a minha singularidade, a minha individualidade. Porque cada dente vai nascendo e vai manifestando isso. E esses dentes, esse arranjo, é que sustenta a minha condição postural de vida. De vida. Por isso que eu coloquei a boca como órgão de sustentação da consciência, né, e da sabedoria humana. E isso está no vazio da nossa boca. Então, se tudo isso que eu estou falando para vocês é verdade, a gente pode jogar no lixo de tudo que a gente aprendeu na faculdade de odontologia. Não é? Por quê? Porque não aprendemos isso. Véio. Pelo menos eu nunca ouvi falar disso. Então, como é que eu posso olhar uma boca, o exemplo que eu dei lá, e entender aquela boca? Eu não vou entender nunca. Aquela boca não é a minha boca. Nem a minha própria boca eu entendo. Aí eu acho que um dentista vai entender, o dentista não vai entender. Nós, dentistas, somos técnicos, bons técnicos, ótimos técnicos. E tem tecnologia muito legal mesmo. Mas é isso. Só. Mais nada. Porque intervir na boca é algo muito sério. Porque você está intervindo na consciência dessa pessoa. Se tudo isso que eu estou falando para vocês é verdade, imagina o que significa um tratamento ortodôntico. Mutilador, por exemplo. Né? Um tratamento que você faz extração seriada de 4 pré-molares. Essa semana atendi 3 pacientes. Assim. Infelizmente, eles vêm me procurar depois. Já de idade, aos 3 já tem idade. Um tem a minha idade. Né? Sem 8 dentes na boca. Né? Imagina se essas colunas de sustentação que sustentam a sabedoria humana, como que fica na questão dessa pessoa? Cada dente nosso está localizado numa área da boca onde representa o sistema que foi amadurecido quando ele nasceu. Você pega um tratamento ortodôntico com esse tipo de mutilação, você muda todos os dentes de posição. Todos. Eu brinco para os meus pacientes para eu poder explicar. Eu falo assim, imagina, todo mundo conhece na casa da gente que a gente tem esses quadro de disjuntor. Todo mundo sabe para que serve o disjuntor, né? O disjuntor serve para regular a energia. Ele que regula. E aí, se vocês observarem, os disjuntores têm um númerozinho. Tem um que é 20, tem um que é 30, um 40, 50. Isso chama amperagem, ampere. Para que serve isso? Para regular a energia. Então, você vai colocar um ar-condicionado na sua casa, o disjuntor tem que ser um disjuntor de 60.
Porque se você colocar um disjuntor de 20, ele queima. O aparelho vai queimar, vai estourar lá, não vai, o disjuntor não desarma, queima o aparelho. Então, nossos dentes são que nem disjuntores. Cada um tem uma amperagem. Você imagina que é você tirar um premolar e mudar tudo de posição, mudar, é como se você pegasse um quadro de disjuntor e mudasse todas as amperagens ali. Vai queimar aparelho. No nosso caso, nossos órgãos vão sofrer. Nossas emoções vão sofrer. Essa boca, a boca, além de tudo isso que eu estou falando para vocês, né, os dentes, os nossos dentes, né, eles são bancos de memória. Pegando de novo a questão do entendimento dessa repetição individual do que o universo demorou bilhões de anos para entender. O dente, a estrutura do dente. Você tem o esmalte, você tem a dentina e você tem a polpa. São os três cérebros nossos. Está lá no dente, nosso dente. Né? O vegetativo, né? A polpa, né? A dentina, sensorial, nossa, dói pra caramba, né? Se pôr dentina dói, né? E o esmalte. O esmalte é cristal. Sabe o que é cristal? Cristal é o disco rígido do computador. Memória, banco de memória, córtex, parte cerebral externa. O dente repete isso. E em volta do dente? Em volta você tem o periodonto. Periodonto. O periodonto, peri é periferia, em torno do dente. É a relação que esse sistema tem com o mundo. E cada dente nosso está ligado através dessa parte nervosa com o nosso sistema nervoso. E a gente deglute, quando a gente deglute, que a gente encosta um dente no outro, a gente encosta esmalte com esmalte, a gente transmite lá para o sistema nervoso central o que foi organizada, como foi organizada as nossas memórias. Memórias quais? As memórias das vivências que eu tive na construção da minha individualidade e na construção da minha boca, dos meus dentes. Então, o reflexo da deglutição, que também é uma coisa que o dentista compreende muito mal, ele está ligado a essa capacidade de tomar decisões. Deglutir significa decidir. Vocês já devem ter visto um ser humano que tem uma debilidade mental, né? Podemos dar exemplo aqui do síndrome de Down, além das características físicas que são diferentes, inclusive de morfologia dentária, não é? É tudo diferente. Eu me lembro que tem aquele molarzinho que parece uma amora, assim, né? No Down, né? Mas a característica, uma das características principais do Down é que ele não deglute. Ele não faz isso aqui, ó. Ele vai, ele baba. Tem deglutição infantil, não é assim que a gente chama? Deglutição atípica. Deglutição atípica. E ele tem essa deglutição porque ele nunca vai ser capaz de tomar decisões por ele mesmo. Ele vai ter que sempre ter um tutor. Varia o grau da debilidade. Sim, varia o grau. Aí entra a tecnologia. Por isso que Down, há uns anos atrás, morria com 30 anos, não morria. Hoje não, hoje eles ficam mais tempo vivos. Por quê? Porque eles introduziram uma tecnologia de estímulos que fazem com que o Down vá adiante. Mas você não vai ver um Down, um médico, um dentista, um advogado, não vai. Porque ele tem limites para isso. Porque ele não tem condições de refletir e ter consciência plena. E um dos reflexos alterados é a deglutição. E essa deglutição plena, né, só pode existir quando esse espaço interno de boca, que as colunas que são os meus dentes me sustentam a minha capacidade de decisão e vão sustentar, consequentemente, a minha consciência, meus pensamentos e minhas ações nesse mundo. O que é o bruxismo?
Assunto que a odontologia tem dificuldade de entender. Porque não vai entender mesmo. Se for abordado dentro do que a gente conhece, não é? Bruxismo é uma tentativa inconsciente, completamente inconsciente, de nós apagarmos as memórias que fomos incorporando ao longo da vida. Para quem é estudioso da Bíblia, eu atendi uma paciente que ela me falou, eu falei isso, ela falou, nossa, eu não fui ver, mas me parece que no Antigo Evangelho, né, no Evangelho Antigo, todas as passagens da história onde está ocorrendo algum tipo de questões, né, de conflitos, está escrito lá, vai haver ranger de dentes. E é verdade, está lá mesmo. O ranger de dentes, o bruxismo, é isso, é uma tentativa de apagar essas memórias, né? Então, a boca é um processador de sabedoria, processador de postura e de sustentação do desenvolvimento pleno daqueles aspectos que eu citei lá no começo. A deglutição é infantil? É infantil, porque você é infantil nas suas emoções, na sua condição mental, nos seus sentimentos. É assim que é. Cada idade, a boca tem um tamanho. Cada individualidade também. Quando você pega uma boca pequenininha num adulto, não tenha dúvida que ele está alterado nos processos posturais emocionais, infantilizado. E pode ser um presidente da República. Já visto o nosso aí, que tem uma boquinha desse tamanho. Não vi a boca dele, né? Isso dá para perceber. A gente que é dentista, olha e percebe. Né? Infantilizado, né? Usando, você pegar uma criança e falar assim, agora você dirige aí um avião. Vai fazer merda atrás de merda, né? Bom, outros aspectos com relação à boca, e que também tem relação com a língua, com esse espaço, não é a respiração que eu falei no comecinho. Né? A respiração é o fogo que nos mantém vivo. É através da respiração, da ação desse fogo que eu me movimento. Eu movimento a minha mente. O Edson, meu professor, tinha o hábito de falar que nós parecemos uma bexiga, um pneu de bicicleta. Quanto mais ar tiver dentro da gente, mais leve a gente fica. E para a gente poder respirar plenamente, não é troca, não estou falando de troca gasosa, não, tá? Também tem a troca gasosa. Respirar é expirar no mundo aquilo que me inspira. Isso é respirar. E se eu tiver uma alteração de espaço bucal, eu vou ter uma alteração de posicionamento de língua, vou ter uma alteração de deglutição e vou ter uma alteração respiratória. Não só mecânica, também mecânica, mas não só mecânica. É de expressão plena da minha condição humana, daquilo que é natural em mim. Então, quando a gente vai intervir na boca, a gente normalmente vai intervir na boca nos dentes, né? Os dentes são colunas de sustentação importantíssimos, importantíssimos. Mas ele pode ser também de cerâmica, ele pode ser de titânio, ele pode ser de qualquer coisa. Porque é o dente que sustenta e dá esse espaço. Um outro professor meu, eu gostaria de deixar isso como reflexão, já estou vendo que nós já até passamos do horário aqui, não é? Os dentes, né, eles têm esse espaço vazio que eles delimitam, que na biocibernética a gente chama de quarta dimensão, é um espaço que tem uma forma de uma hipérbole. Então, o ser humano cabe dentro da boca dele em forma de conceito, como se fosse um pintinho dentro de um ovo de galinha. Você vai pegar um ovo de codorna, ele é pequenininho porque a codorna é pequenininha. Se você pegar um ovo de galinha, ele é maior, assim vai. Nosso ovo, esse ovo, que é essa hipérbole, ele é construído ao longo desses 28 anos, para que dentro daquela boca tenha um conceito humano, plenamente humano, de possibilidades humanas. Aí vocês podem me perguntar assim, mas então
o que importa é a gente ter esse vazio, é esse vazio, é aí que está tudo. Espaço para essa língua deglutir adequadamente, espaço para a gente poder respirar. Ah, mas isso resolve a vida? Eu disse para vocês no começo, resolve não. Por quê? Porque eu não aprendi a ter esse espaço. Muito pelo contrário. Eu fui desde muito pequeno castrado, fui desprogramado, romperam o meu programa, né? Criaram em mim hábitos, atitudes, sentimentos e emoções completamente fora daquilo que era, né? Não vai ser assim, eu dou o espaço, agora você põe tudo para fora. Eu não tenho estrutura para isso. Por isso, para a gente encerrar aqui, né? Por isso que a biocibernética não é e nunca vai ser institucionalizada e ela nunca pode ser considerada uma terapêutica, porque ela não é. A biocibernética é uma pedagogia, aguardem essa palavra, não é filosofia, é pedagogia, que tem como mestre a biologia e o programa biológico humano, em todos os aspectos dele. Vocês entendem por que eu falo que eu não entendo nada de boca? Não falamos quase nada aqui de boca. E já o que falamos nos assombra, pelo menos para mim, me assombra. E me faz ser apaixonado cada vez mais pelo ser humano. Então, a biocibernética não se trata de um tratamento inovador, nada disso. Não é isso. A biocibernética é uma maneira que a gente tem, primeiro, de fazer menos burrada, que o dentista faz muita burrada. Então, para ele parar de fazer algumas burradas. E a outra, né, por isso que ela é pedagógica, a outra é de, se for intervir de maneira que levando isso em consideração, possa contribuir para que essa biologia, esse programa biológico, se desdobre de maneira plena. Então, me desculpem aqui os ortodontistas e tal, não é? Mas é complicado. Por quê? Porque a ortodontia faz o quê? Ela pega um padrão, né? Tanto que tem tipos de traçado, eu não sou ortodontista, nem me interessei em estudar, mas sei disso, acho que quem não é também sabe. Que tem os traçados lá, aí cada um se adapta a um traçado, você usa, né, tem lugar que manda vários traçados, mas aquele é padronizado. Aí eles obtêm os traçados, as medidas craniométricas padronizadas, comparam com as medidas da boca do crânio daquela pessoa e intervêm com o aparelho para empurrar aquilo para ser igual àquele padrão. Olha, se tudo que eu falei é verdade, você vai complicar a vida dessa pessoa. O Mário falava assim, vai ficar bonitinho, mas vai ficar ordinário. Ah, mas não faz nada, não. Faz, lógico. Se as coisas não estão adequadas ali, não vão ficar mesmo, porque o programa biológico foi rompido, você tem que resgatar o programa biológico com a mínima intervenção possível. Se for para intervir, tem que intervir de maneira ética. Eu sei que a maioria de nós, dentistas, fazemos isso sem saber. Eu não condeno, não acho. Condenar é a gente fazer merda e saber que está fazendo merda e continuar fazendo merda, né? Não é assim? Agora a gente faz aquilo que a gente aprendeu, né? E aí repete, só que aí perpetua o erro, né? Perpetua os erros. Então a biocibernética veio para trazer essa pulga atrás da orelha de todo mundo. Aliás, desde que ela foi criada, ela é esse pedra no sapato aí das pessoas. Por quê? Porque escancara determinadas lógicas que não sou eu que estou falando, eu não inventei nada do que eu falei aqui, absolutamente nada, e nem o Mário inventou. Foi o Mário que inventou isso. Ele decodificou o que a natureza já fez. A boca é área de sustentação da sabedoria e da consciência do ser humano. Bom, dá quase 1h30, tá bom, né? Eu gostaria, antes de terminar, me colocar à disposição das pessoas que quiserem me fazer perguntas. Se não for aqui, pode fazer diretamente para mim
lá pelo meu Instagram. Oi? Eu vi que uma pessoa perguntou sobre formação. Não tem uma formação. Na verdade, a gente faz com formação, é diferente. Mas eu estou brincando. O trabalho da biocibernética, a formação dele é feita quando quem se interessa por isso resolve fazer em si mesmo. Não é usar aparelho, não. Também é usar aparelho, mas não é isso. Resolve investigar isso dentro de si mesmo. É assim que começa a biocibernética. Mas, obviamente, que tudo isso que eu estou falando aqui, a gente tem feito encontros com esse intuito, que a gente batizou de seminários. Por isso que se chama seminário, para plantar semente. Para mim, aqui o que eu fiz hoje é plantei semente. Pode ser que germine, pode ser que não, vamos ver. Né? A gente faz seminários nesse intuito de plantar essas sementes, exatamente para que isso não morra. Existem muito poucas pessoas que fazem esse trabalho, como eu estou relatando aqui. Dentro desse conhecimento que eu tenho, graças aos meus mestres, né, com quem eu convivi durante muito tempo, tem poucas pessoas que têm, né, e que muitas delas já largaram, inclusive. O meu companheiro de seminário, que é o Jean, não é? Ele já largou, mas eu trago ele para o seminário, porque ele está morando lá na Chapada Diamantina, largou tudo. Eu não vou dizer que eu estou largar, mas eu tô querendo diminuir, já diminuí bastante. E eu acho muito, assim, seria egoísmo da minha parte não compartilhar. Então, a gente faz isso através desses seminários, né? Pretendemos que esse seminário cada vez cresça mais, que a gente possa agregar. Já tem gente muito jovem já procurando a gente, muito legal, fico muito contente quando eu vejo gente jovem. Mas a formação, eu brinco e falo assim, eu trabalho com isso há 30 anos. Eu ainda estou me formando, não me formei. Não tem como, não existe essa formação. Quando você começa a estudar o ser humano, não tem fim. Não tem fim. E a biocibernética é o estudo aprofundado desse programa biológico humano em todos os aspectos, físicos, emocionais e mentais. Certo, meus amigos? Então, assim, olha, eu agradeço demais aí a Rosa, a Andréa, pelo convite, não é? Se Era me aí que você não vai convidarem de embora, novo. não, hein, Hamilton? Não, não vou Tem embora, não. pergunta, Não tem vem alguém com querendo essa, fazer uma não. pergunta. Não vem Eu com vou essa, deixar, não, que eu tenho um eu vou deixar bocão, para vocês ó, falarem. grandão para te perguntar um monte de coisa. Tenho pergunta, o Abel Dias está falando em pergunta aqui. Eu sei que a Simone, que também é da diretoria do BTN, está falando dos terceiros molares. Alessandra, eu também quero perguntar. Eu estou com um monte de perguntas que se não der conta hoje, nós vamos marcar uma outra jornada contigo e você vai falar do teu seminário, que eu fiquei curiosa. Não foi só uma sementinha. Você botou um monte de minhoca na cabeça da gente aí, que é muito legal. Esse é o barato da vida, né? Eu sempre falo que eu também não sei nada, e aí quando eu pego você pela frente, ai, caramba, eu não sei mesmo, né? Porque a gente vê o quanto que a gente... que legal o pessoal jovem, que você falou agora, achei muito legal, assim, de trás para frente, as pessoas estarem procurando, porque a gente aprendendo cedo, pode não ter a experiência que nós coroas temos, mas, assim, pelo menos, talvez faça menos iatrogenia, menos bagunça, né? Eu falo para os pacientes que dente não gosta de movimento forçado, né? O movimento de ortodontia. Me desculpem os colegas ortodontistas, eu também não sou ortodontista, e eu fico arrepiada quando eu vejo, mas, enfim, cada pessoa trabalha de um jeito, isso até é um pouco sem ética da minha parte falar isso, mas eu não concordo, eu não gosto de ortodontia, eu já parei de mandar faz tempo para os amigos. Eu quero te fazer uma pergunta, e o pessoal acho que quer perguntar alguma coisa, a gente não pode se estender muito por conta do teu horário, para mim está tudo ótimo, mas eu fiquei pensando, alguém falou de siso, eu pensei, poxa, se você já vem, cada dente tem uma função, se você vem sem siso, o que você me fala disso? Aquelas pessoas que já nascem sem, não é? Não tem? Vários pacientes já vêm, ou falta um, ou faltam uns 4. Não é só siso, né? Tem a genesias e outros dentes. Sim, aí eu já está aqui a minha lista.
É muita pergunta que não dá para te perguntar. Ó, a genesia, É, o é que tóros, que essas... atrapalha o espaço interno da boca. Os toros, sejam eles. Então, essas perguntas são ótimas, eu tenho prazer de responder, mas todas elas exigem da gente uma explicação muito ampla, né? Então, vamos falar do dente do siso, por exemplo. Isso vale para qualquer dente, tá? Os dentes, assim como todo o processo, como eu falei, são estruturas de sustentação, já nascem com a gente, não é? Existem casos genéticos. Sim, genético vem no teu gene, algumas agenesias. Mas uma boa parte dessas alterações são hereditárias. Alguém pode me perguntar, mas o que é ser hereditário e genético? Qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Hereditário inclui hábitos e costumes. Respondendo à questão do dente do siso, é o seguinte: na minha opinião, ele existe sim, ele está lá, só que ele não foi para frente, né? O dente do siso, particularmente o dente do siso, é o dente ligado à capacidade de tomar decisões. Por isso que ele chama dente do siso. Ele é o oitavo dente em cada hemiarco. Ele é o 18, 28, 38 e 48. Ele é o oitavo dente. Ele é o que faz a transição de um ser humano jovem para um ser humano maduro. Ele é o que é nele que está espelhado o nosso pleno desenvolvimento e competência de tomar decisões por nós mesmos, decisões que favoreçam o nosso desenvolvimento. Então, é muito comum mesmo hoje a gente encontrar pessoas que já nascem e não veem lá o dente do siso, porque nós já somos mutilados, como eu falei para vocês lá atrás, desde a concepção. Dentro da nossa célula já vem tudo isso. E vem isso também. Mas não é que ele não exista. O potencial existe. Ele só não foi cultivado. Né? Quando você planta uma semente de uma mangueira, como eu citei o exemplo, não é? Você não vê a semente. Ela está dentro da terra. Você precisa nutrir essa terra, você precisa dar nutrientes para que essa semente brote e se torne uma mangueira, que também demora bastante tempo. É o que você espera de uma semente de manga. Mas tem sementes que não vão para frente. Por que não vão para frente? Porque não tem condições, terreno fértil para se desenvolver. E tem sementes que são ruins mesmo. Tem semente que não vai para frente mesmo. Então, eu acho que assim, essa genesia é quase que uma... Teve momentos que eu ouvi já pessoas falando que o ser humano do futuro não vai ter dente do siso. Para mim, se isso acontecer, é aquele futuro distópico que a gente vê aí nos filmes de ficção, né? Porque o ser humano tem 32 dentes. Não é? Aí vai ser outra espécie, não é a nossa. Né? Mesma coisa se falar que eu não vou ter as articulações, vai diminuir porque eu não uso. Né? Agora a gente só usa esse aqui, né, para fazer assim. Daqui a pouco isso aqui vai perder a função. Ah, esse ainda tem, né? A gente pode fazer assim. Não, mas o pequenininho não vai ter. Aí arranca um pedaço dele, porque é a evolução humana. Não, não vai. Não tem nada a ver com isso. É com a alteração do desenvolvimento humano. O ser humano se perdeu, Rosa. Nós perdemos o bonde, né? Então, isso são aberrações. Não fico nem um pouco assim, preocupado em falar isso, porque eu sou uma delas. Eu não tenho... Nunca tive, não é? Aliás, segundo eu falei, já veio lá de trás, né? Isso, né? Aí isso vai invalidar a minha possibilidade de tomar decisões? Não é o dente. O dente ocupa um espaço. Ele delimita um espaço. É nesse espaço que mora o ser humano. Você pode ter duas próteses totais muito bem feitas, nas medidas, com dimensões horizontais e verticais muito bem feitas, você está resgatando a decisão daquela pessoa. E não precisa ter o dente. O dente é sustentação só. Né? Então, o que a gente faz, a importância que a gente dá ao dente, e tem muita importância, na construção desse ser humano. E como eu falei dos 8, né, o oitavo é o dente do siso. Então, são do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do.
muda de oitava. O dente do siso, quando ele fecha o crescimento, é ele que faz a conexão minha, né, desse processo aqui, dessa sinfonia aqui, 4 escalas de 7 notas, olha que lindo, para, através do dentoide, me colocar em conexão com esse processo todo humano. Então, o que eu te falei, as perguntas, eu ficaria horas aqui explicando para vocês. Mas para responder uma perguntinha como é, e olha, eu não fiquei contente com a minha resposta. Tem muito mais coisa para falar sobre isso. Não é? Não é tão simples assim. Não é? E as outras genesias também, aí tem que pesquisar. Mas é uma alteração da identidade humana. Né? O ser humano ele perdeu o rumo. Vivemos hoje na desumanidade total. Por isso que tem que ficar falando toda hora, vamos humanizar tal coisa, tem que humanizar tudo, né? Aí fala, vamos humanizar o parto. Eu falo, mas como humanizar o parto? O parto já não é humanizado. Então, vamos humanizar o parto do cachorro. Não dá para humanizar um parto de um cachorro. O parto do cachorro é o parto do cachorro. Né? Enfim, infelizmente o ser humano, e para ele resgatar a saúde dele, quando eu falo saúde, não estou falando só de saúde física, estou falando de saúde psíquica, de saúde plena como ser humano. Se ele não resgatar, se ele não entender o programa biológico dele, se ele não fizer uma autoavaliação, o autoconhecimento, o desenvolvimento de consciência da história, da biografia dele, e a boca é uma área muito significativa nisso, porque ela representa isso, ela espelha isso, e a gente não fizer uma atuação mudando essa relação, nada, como eu falei no comecinho, resolve. Passa a ser tudo tratamento. Alguns menos, outros mais invasivos. Falei que era uma filosofia Mas, sua aula? deixa eu terminar de falar. Eu agradeço. Terminar não. Terminar o que eu estava falando. Né? Eu agradeço demais vocês. Pode me convidar que eu venho. Isso para mim é um prazer. A minha vida é essa. Eu tenho isso como propósito. Compartilhar e cutucar e ver se as pessoas se incomodam e vão atrás. E é isso aí. A única coisa é que eu só me preservo um pouco, então eu vou mais devagar, eu sou meio lentão com as coisas. Mas por isso que a gente criou esses seminários, esses encontros. Pra você ter uma ideia, o seminário, a Andréia já fez, algumas pessoas que estão aqui já fizeram, dura 4 dias e meio. A gente começa a falar às 9 horas da manhã, fica até às 7 horas da noite, fora o almoço e o jantar, que a gente vai almoçar junto, jantar junto, que não para de falar. Termina o negócio, fala, e agora? Então, parece que a gente não falou nada. De tanta coisa que. Porque uma coisa puxa a outra, uma outra coisa puxa a outra, uma outra coisa puxa a outra. É muito complexo isso e simples ao mesmo tempo, como a Andréa falou no começo. É tão simples que passa a ser complexo. Então, você imagina, como é que eu posso falar de aparelho que eu coloco na boca sem falar tudo isso que eu falei, sem a pessoa entender? Como é que eu não estou ensinando técnica? Não existe técnica. Nós, dentistas, somos privilegiados, porque a gente está diante de novidade a todo momento. Todo momento. Aquela individualidade que está na minha frente, eu nunca vi uma possibilidade. Então, é lindo esse trabalho. Não tem metodologia, não tem protocolo, não existe isso. E nunca vai. Se depender da minha vontade, só te botarem outro nome. Aí tudo bem. Agora, biocibernética, não. Tem que ficar registrado. Por isso que eu falei, pode gravar e aí fica aí, porque se alguém falar uma coisa de biocibernética não é isso que eu estou falando, não é biocibernética. Né? Estou falando outra coisa. Certo, meus amigos? Então, agradeço demais vocês, agradeço aí o IBTN, muito legal. Né? Eu não acompanho muito de perto o trabalho de vocês, mas acho muito legal. Acho a terapia neural todas esses movimentos, né, biológicos, né, integrativos que existem são interessantes. E que bom que acontece isso, que bom que isso tenha que ser mais vezes, aparecer mais, porque isso tudo junto é que vai adiante, não é? Que a gente vai conseguir adiante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, não é? E estou à disposição de vocês, se quiserem me perguntar depois.
pode me mandar mensagem no Instagram, tem lá os meus contatos e tal. Tem bastante coisa no Instagram, tem o meu site, tem os meus e-mails, enfim. Tem várias maneiras da gente se falar. Só peço desculpas, como eu já falei, que eu sou lerdaço. Então, eu demoro, às vezes, para responder. Não é? Porque eu vejo as pessoas, eu não sou... Né? Se eu fosse, eu ia ser incoerente. Eu não vou ficar ficar olhando o celular o dia inteiro. Eu não faço isso. Tá bom? Milton, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que ficou aqui firme e forte com o Hamilton. E obrigada, André, pelo convite ao Hamilton, maravilhoso. Hamilton, se você puder vir outra vez conosco, é uma jornada de saúde integrativa, então eu acho que você pode falar e tem muito para falar. Né? Você conseguiu ser bem... pegou abrangente e realmente, né, a gente trabalha num lugar tão especial, né, que é a boca do ser humano. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Ou o Milton está... Alguém queria Eu falar só alguma queria coisa? falar o seguinte, eu Vai. acho que quem ficou daqui do grupo ficou tocado pelo todas as informações que o Hamilton nos trouxe. Eu aconselho a entrar nessa jornada da loucura, porque só na loucura a gente consegue sair da Matrix. Como é que faz, Hamilton? Fala do teu seminário aí, está na tua página lá do Instagram, a tua página qual é? Eu te sigo, né? Hamilton Ramírez, para quem não arroba Hamilton Ramírez, Hamilton Ramírez. Lá tem nos destaques e tem nos feeds, legal. Tem informação sobre o seminário. E a gente ainda sai a gente ainda sai do presencial. Peraí. Presencial, que é uma coisa que eu amo. Eu não gosto de fazer online. E não vou fazer esse seminário nunca online. Não consigo. Quem já fez sabe. Porque é interessante, porque no seminário, como tem integração das pessoas, nossa, sai tanta coisa legal. Nossa, a gente sai com pessoas assim já no coração da gente, né, Hamilton? Então, porque toca na gente, né? Isso não estou falando que eu toco, o assunto toca, né? E mais ainda nos dentistas, coitado. Dos dentistas eu tenho um pouco de pena, porque às vezes a pessoa sai bem atrapalhada de lá e tem que ir na segunda-feira. Imagina uma pessoa que faz cirurgia ortognática, tem uma cirurgia marcada na segunda-feira, ela vai lá assistir meu seminário, coitada dela. Complicado, né? Então, assim, existem esses seminários, né, que a gente dá. E depois dos seminários, a gente vai montando grupos, né, de dentistas e tal. Porque a minha ideia, na verdade, é agregar conhecimento às pessoas para que as pessoas busquem mais, vão atrás disso, né? Agora, realmente, é um assunto que não é que sou eu que tenho esse conteúdo, é um assunto que tem conteúdo, é um assunto que tem muito conteúdo. É uma pena que vocês não tiveram a chance de conhecer os meus mestres. Aí vocês iam pirar mesmo de vez. Porque, nossa senhora, é uma coisa encantadora, né? Eu estou gatinhando nessa história e o pouco que eu já conheço e da minha própria experiência e do que eu aprendi é o que a gente tenta contribuir compartilhando com vocês. Então tem bastante coisa lá no Instagram, tem coisa no YouTube. Eu não sou muito bom nisso, não. Tem uma pessoa que faz para mim. Eu mesmo não faço nada. Eu só dou a ela o conteúdo e ela vai pondo. Agora, a melhor maneira de fazer isso é primeiro dando esse start aí, fazendo esse retiro aí, esse seminário aí, porque aí tem bastante conteúdo. A partir daí, aí tocou, né? Tocou na pessoa, se tocar na pessoa, não tem mais como negar. Aí não tem mais como negar. Depois que eu sei, eu não dessei. Depois que eu soube, não dessabo. Não dá para saber. Não dá. Verdade. Certo? Então, eu agradeço demais vocês. Muito, muito. A paciência. Se você gravou, Rosa, depois você me manda, tá? Eu quero esse material. É bom porque é com esse material que eu acabo botando lá nas minhas coisas, lá, porque eu não consigo ficar gravando coisa para botar. Então, eu uso esses negócios que eu faço para poder colocar conteúdo lá para as pessoas ouvirem um pouquinho.
Legal, bom? querido. Tá sim, eu Um mandarei beijo, para você. Muito um obrigada. beijo a todos e eu estou à disposição. A gente pode marcar quantas vezes. Se for presencial, melhor ainda, viu? Ah, Se for presencial, melhor ainda. a Tá Luciana está bom? falando que vai ser em Campinas, em outubro. Ah, Vai legal. ser em Campinas em outubro. Do dia 16 ao dia 23 de outubro. Tem informações lá no meu Instagram. Obrigada, Milton. Tá Obrigada, bom? Milton, mais uma Um vez, abra... querido. um abraço a Ó, todos, tudo de fotografei. A bom. gente pode postar isso na página Pode. do BTN, eu vou te mandar Pode. também. Quem quiser abrir a câmera para sair na foto aqui também é legal. É que o pessoal é mais tímido, né? Costuma não. Né, Si? A Simone está aparecendo ali. Quem quiser aparecer, aqui eu já tiro a foto do grupo. Obrigada. Boa noite a Obrigado, todos. Boa obrigado a noite. todos vocês, Obrigada, viu? Milton. Obrigada, A- obrigada. Beijo em todos. Até. Tchau, Beijo. tchau, Obrigada. queridos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, meninos. Vamos. Obrigada, um beijo. Obrigada, Si. Obrigada, Marcelão, que estava aí também. Juliana, Adriana. Muito bem. Vou encerrar aqui.